Boa noite, pessoal. Vou tentar compartilhar aqui a tela, porque eu fiz até um negocinho escrito bem bonitinho para gente. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Ai, outro nível, tá vendo? Bom, assim mesmo. Bom, então hoje a gente vai falar de mindfulness. Mas quando a gente começa a falar sobre esse tal de mindfulness, a gente precisa entender o que seria isso, né? O que seria o mindfulness? E para a gente entender, a gente tem que pensar ao contrário. Então, hoje tem estudos se falando o que seria a falta de atenção, que é o mindfulness. Alguém aí já ouviu falar sobre essa palavra? Não. Então, ela é ausência de mente ou falta de atenção. Então, quando a gente fala que precisamos trabalhar isso, nada mais é do que precisamos trabalhar mindfulness. E a gente precisa deixar claro isso daí, gente, de que mindfulness não trabalha déficit de atenção, tá? Alguns pesquisadores aí até têm feito estudos em cima disso, mas ainda não se comprova de que o mindfulness se trabalha déficit de atenção. Ele pode até trabalhar questões do estresse, da ansiedade e ajudar as técnicas cognitivas para déficit de atenção, tá? Então, como que a gente funciona geralmente, o ser humano, no piloto automático? Né? Então, a gente não pensa muito aí como que eu escovo os dentes, como que eu faço um arroz, como que eu dirijo o meu carro. Eu simplesmente faço. E o que vem se observando com a vida moderna é de que a gente tem faltado muito com atenção plena por conta disso, por conta de tantos acessos à tecnologia. A gente tem perdido, então, essa falta de atenção do estar 100% focado no que eu estou fazendo agora, tá? Quando eu funciono no piloto automático, muitas vezes, o que vai acontecer? Eu posso, sem muita justificativa, de repente não querer ir num lugar simplesmente porque eu fui uma vez e falei que aquele lugar não era muito bom. E aí, no piloto automático, eu falo, não volto mais naquele lugar porque ele é ruim. Mas eu não dei a oportunidade, às vezes, de experimentar ele outras vezes. E talvez naquele dia eu não estava bem, talvez naquele dia aquele ambiente não estava propício para o que eu queria fazer nele. Então, a gente percebe muito isso no piloto automático, tá? Eu tenho uma nutricionista que eu adoro o que ela fala sempre. Vamos comer, dá um exemplo que ela fala, vamos comer chuchu, mas tem que comer chuchu 10 vezes para depois você falar que você não gosta de chuchu. Porque na primeira vez pode ser que o chuchu não foi feito muito bem, na segunda vez pode ser que você não estava muito afim de experimentar aquele chuchu. Então você tem que comer 10 vezes para depois você falar se você gosta ou não de chuchu. Isso nada mais é do que ter atenção plena, e tem se falado muito de mindfulness, de atenção plena, nos transtornos alimentares. É uma das primeiras técnicas que se aplica aí em transtorno alimentar. Por quê? Ter consciência ao comer, tá? Então, quando a gente fala ali, deixa eu ver se consigo pôr mais para cá, para descer, de atenção plena, a gente vai falar muito do John Kabat-Zinn, porque foi ele que trouxe, né, o mindfulness para essa realidade que a gente entende hoje. Ele pegou ali alguns conhecimentos do budismo e trouxe, né? Ele é um biólogo, também praticante de yoga, e ele percebeu o quanto que isso fazia bem. Então, o que o John... Ele tem uma frase muito bacana que eu gosto muito, que eu até coloquei aqui. Onde quer que você vá, lá você está. Quando está em mindfulness. Né? Então, se você não estiver em mindfulness, provavelmente você não estará presente naquele lugar. Só está o corpo, mas a mente não vai estar ali. E quantas vezes a gente observa isso com os nossos clientes, com os nossos pacientes? Né? Então, uma imagem que eu gosto muito é essa que está aí. Vocês estão conseguindo ver?
tem o bonequinho no meio, que é o presente, e aí a gente tem o seu corpo estando no passado, né? E o seu pensamento estando no futuro. Então, o que a gente pode fazer, né? O seu pensamento passado, pensamento futuro. O que a gente pode entender e falar sobre essa imagem, né? Que quando a gente está muito focado no que aconteceu anteriormente, a gente vai ter um risco de ruminação e podendo ir para um risco de depressão. E quando a gente está muito no futuro, a gente tem um risco de ansiedade, né? Então a gente precisa tomar cuidado, porque os casos que chegam hoje para nós, eu pelo menos atendo muito transtornos de ansiedade, todos os transtornos em geral de ansiedade. E a fala é muito assim, eu vou dar um exemplo de um pacientinho que eu atendi hoje. Eu vou voltar a trabalhar segunda-feira. E se eu passar mal? E se alguém quiser me abraçar? E como que eu vou falar para uma criança não chegar perto de mim? Como que vai ser isso? Então, tudo isso já estava gerando, naquele momento da terapia, uma ansiedade no paciente. E eu falei assim, vamos parar agora, então, e simplesmente respirar? Daí a gente respirou 5 minutinhos, né? E aí eu falei assim, você percebeu quanto você estava presente lá no futuro, de segunda-feira que vem, e não no aqui e agora? Aí, né, ele foi assim para trás, porque era online, e falou assim, é verdade. E eu já tô tendo crise ansiosa por causa da semana que vem, né? Eu falei, e quantas vezes a gente faz isso? Então, a gente precisa... A semana passada eu falei um pouquinho, né, de aceitação e compromisso. Então, a gente precisa olhar para o nosso cliente, mesmo que online, e perceber o corpo, não só a fala, mas o corpo daquela pessoa se comunicando, a parte comportamental se comunicando com a gente, tá? E aí fazer a intervenção na hora. Mas, o que eu sempre falo? Presta atenção. O seu cliente, seu paciente, ele está preparado para mindfulness? Né? Se ele estiver, comece a introduzir aos poucos durante a sessão. Como eu fiz rapidinho com o paciente na sessão. Né? E vai aprofundando se ele estiver no momento para começar a iniciar um treino de mindfulness, de atenção plena. Porque nem todos os pacientes vão estar preparados para aquela situação, para aquele momento, tá? Mesmo porque ainda se tem aqui, principalmente no Brasil, uma ligação muito forte com o budismo. Então, os pacientes confundem demais. E se eles tiverem uma questão religiosa aí, eles podem ficar olhando meio torto, falando, vai querer falar de budismo comigo. E a gente sabe, né? A ciência mostra que mindfulness não é religião e não tem ligação direta. Lógico, tem lembranças, tem o que é bom do budismo, mas não é uma religião, não. E sim uma técnica para a gente fazer com os nossos pacientes. Tá? Então, a gente tem duas definições aí, uma mais cientista, mais de pesquisa, do que seria mindfulness, que é da Bishop, de 2004, que ela separa em dois componentes. Tá? Componente 1 é a regulação da atenção, experiência direta de conhecimento dos eventos no momento presente, tanto corporal como sensorial e mental. Então, é pura TCC, se a gente for pensar, né? E o componente 2 é a orientação de abertura, de curiosidade e atenção das experiências. Tá? Então, essa é uma versão bem de pesquisa mesmo, que eu acho bacana trazer para vocês. Ela tem um livro, que foi o livro que eu acho que eu pedi para o Rafa hoje à tarde. Ela tem um estudo muito legal com dor, gente, dor crônica. Então, quem atende, de repente, fibromialgia, ela tem um estudo muito legal de mindfulness e
controle de dor, que a gente sabe que a gente não consegue zerar a dor, mas a gente consegue controlar o sofrimento em relação à dor crônica, né? Eu comecei a atender um paciente que ele tem dor no trigêmeos, no nervo da face. É uma dor que não tem cura. E quem tem sabe que dói demais. Então, Mindfulness com esse paciente vai ser uma experiência bem legal. E a outra definição que a gente tem, que eu gosto muito, é do Jon Kabat-Zinn, que ele fala que é a consciência que surge quando prestamos atenção com o propósito no momento presente, sem julgamento, tá? Aí, eu trouxe aqui para vocês terem ideia, tá? Existe um protocolo para psicoterapias, né? Que a gente faz com atenção plena. Esses nomes são em inglês, mas os protocolos vocês conseguem achar com essa sigla aí de uma forma bem tranquila. Poucos trabalhos traduzidos para o português ainda, então quem for expert aí no inglês vai dar conta deles, tá? Que é o MBIS que a gente fala. Então eu tenho ali Mindfulness para estresse, que é do Jon Kabat-Zinn, ele que trouxe esse estudo, ele que é esse senhorzinho simpático aí que a gente tem a fotinho dele, tá? O MBPM, que é o estudo para dor, que a gente tem bastante coisa com ela, né, com a Burch. A gente tem ali o MBC, que é o da cognição para Mindfulness, é bem legal. E o MBRP, tá? Então, eu vou mandar esse documento depois lá, esse protocolo, né? Depois lá no grupo. Quem tiver a fim de estudar, olhar, saber mais, é interessante. Tem livro de todos eles. Essas são as pessoas que mais falam sobre Mindfulness no mundo. Então, vale a pena a gente estudar um pouquinho. Hoje a gente vai embasar mais aí no Jon Kabat-Zinn mesmo, porque ele tem bastante estudo aí para nós. E as terapias de terceira onda, como eu venho falando bastante, né? Que a gente precisa estudar, que a gente precisa ir atrás. E as 3 terapias de terceira onda que mais fala de atenção plena é a dialética, é a aceitação e compromisso, e é a terapia focada na compaixão. Tá? Cada um com um olhar, cada um com um jeitinho, mas todas usam o Mindfulness, a atenção plena, nas suas terapias. Dúvidas até aqui? Tranquilo? Tá. Então, quando a gente fala de Mindfulness, a gente fala que é Mindfulness tradicional, a gente está falando do Jon Kabat-Zinn, que é estar 100% focado no aqui e agora. Isso vocês sabem, já deve ter ouvido falar em algum lugar. Agora, tem se estudado muito Mindfulness funcional. Quem já ouviu falar dessa técnica? Que legal, né? Por quê? Porque o Mindfulness funcional, ela tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, que é o excesso de tecnologia. É estar presente no relacionamento com o outro. Olha que legal. Então, o que a gente fala nos relacionamentos? Quando eu estou com a família, quando eu estou no trabalho, quando eu estou na academia, eu estar presente. Eu ter um olhar mais compassivo, mais direto. Se for rir, rir de verdade com aquela pessoa. Se for para chorar, chorar de verdade. Então, a gente fala que isso aqui está estragando demais o nosso lado Mindfulness. E o Mindfulness funcional veio para ajudar a gente a sair do piloto automático e focar no relacionamento interpessoal. Então, nas habilidades sociais, gente, Mindfulness funcional. Vão atrás, porque tem muita coisa legal sendo falada sobre isso e vale a pena para as ansiedades sociais aí, para as habilidades sociais, tá? Bom, podemos pensar em práticas, né, para Mindfulness. E temos práticas formais e informais.
Muitas a gente já falou, a gente já fez com o paciente, com certeza. A do banho eu sempre falo, né? Sempre estou falando na hora do banho fazer mindfulness. É uma técnica informal, tá? A hora Que eu do se mais gosto. alimentar. É, é bom. O de se alimentar também, ter consciência alimentar, né? Os Por falar nutricionistas do têm banho, usado né? muito. A gente falou dessa do banho numa live, né, que nós fizemos no meio da pandemia sobre ansiedade. Não Sim, sei quem viu. Quem não viu, lá no Instagram tem essa, tá essa no live. IGTV. É. Isso. E a gente sempre fala, né, do que eu gosto muito de tomar banho no escuro à noite. Então, não ligo as luzes e aí você tem que melhorar toda a percepção, né? De onde tá o shampoo, de onde tá o sabonete, do toque no corpo, do silêncio, né? Às vezes com a musiquinha, às vezes não. Então, essa coisa de tomar o banho, e eu tava essa semana reparando, a minha filha criou o mesmo hábito. Hoje, para ela tomar banho, ela gosta. No banheiro tem duas luzes, uma que é forte e outra que é só do espelho, né? Ela só toma banho com a luz fraquinha. Ó, que Ela, ai, legal. mãe, tem que ser relaxante o banho, né? Eu falo relaxante, mas de 5 minutos, né? Porque vamos salvar o planeta. Mas ela já percebeu, né? De tanto a gente falar aqui em casa, de momentos de relaxar, principalmente de higiene do sono, que é algo que eu tenho um pouco de dificuldade, o quanto é importante. É verdade. Então, é uma prática informal de mindfulness, tá? O caminhar na rua, ter consciência ao caminhar. Eu brinco que eu não posso sair na rua de chinelo, porque eu volto sem dedo. Isso é falta de atenção plena, né? Porque chuta lá a rua e volta sem o dedo. Mudanças de hábitos também são mindfulness informal. Prestar atenção à respiração. A gente sempre faz, né? Respiração com o paciente. É o mindfulness informal, tá? E as formas formais, que a gente vai fazer junto com o paciente no consultório, mandar lição de casa. O escaneamento corporal. Acho que a Lu, né, Lu, já falou sobre escaneamento corporal, que a gente vai prestando atenção em cada parte do corpo, fazendo escaneamento. Então, sinta o seu rosto, sinta seus olhos, sinta, né? Vai sentindo o pescoço, ombro, vamos fazendo escaneamento mesmo. Quando nós vamos usar qualquer técnica de ou psicodrama ou de que nos leve a algum lugar, a gente começa com o escaneamento corporal, né? Existem alguns profissionais que eles vão direto se imagina numa praia. Quando você faz isso, né? Porque eu já testei, eu percebo que o paciente ele tem mais dificuldade de atingir o ponto que é o objetivo da técnica a ser utilizada. Quando a gente faz um escaneamento corporal, quando ele se percebe coisas que a gente não, no dia a dia, a gente não presta atenção, como por exemplo os pés. A gente só presta atenção nos pés quando dói, né? Dentro do contexto terapêutico, quando você faz isso, próximo passo que você for usar com qualquer técnica, como por exemplo o lugar seguro ou aquela que a gente volta, né, para a infância, para eu acolher a minha criança interna, se eu não faço escaneamento, tem uma dificuldade muito maior. E eu gosto muito de fazer o escaneamento corporal com a técnica do relaxamento progressivo de Jacobson. Então, você sente aquele lugar e relaxa aquele lugar, né? Então, sinto o meu rosto, relaxo o rosto. Então, aperta os olhos, solta os olhos, aperta os olhos. Eu vou relaxando. É mais fácil conduzir para próximas técnicas que a gente queira, tá? A respiração, e aí aqui a gente sempre fala o quanto que é legal a gente ter várias técnicas de respiração. A Lu mandou no grupo algumas, né, Lu? Acho que semana passada. Acho Então, que tem de mais. tampar a narina,
né? Tem respiração diafragmática, tem respiração de 3 tempos, que a gente fala barriga, tórax e pulmão. Então, a gente tem aí vários tipos de respirações que podem ajudar o nosso cliente, tá? A prática dos 3 minutos. Então, a prática dos 3 minutos são 3 minutos mesmo, que a gente faz uma prática de relaxamento com esse paciente, de consciência nesse relaxamento, de sentir, tá? Toda essa situação. Tem algumas também que a gente pode falar assim, dá 3 minutos para o paciente, se for presencial, se for online, dá para fazer. Prestar atenção em tudo que está em torno. Depois, se for online, ele tem que mostrar para a gente, tá? E depois ele vai falar tudo que ele observou de olho fechado. É bem legal. Então, ver o quanto ele tem atenção naquilo que ele está fazendo ou não. A caminhada com mindfulness. Esse dos 3 minutos eu uso com os pacientes que já tem uma característica de chegar muito agitado na clínica ou no atendimento online. Sabe aquele paciente que já chega, você nem pergunta assim, oi, como foi sua semana? Ele e começa, calma, para, 3 minutos. Eu sei que você tem coisas muito importantes para falar, mas vamos 3 minutos. E aí eu faço esse momento, aí ele baixa um pouquinho, agora vamos falar. E é interessante porque com o passar do tempo, o paciente, antes mesmo de perguntar alguma coisa, já sei, 3 minutos. E aí ele já faz e ele vai trazendo que é verdade, 3 minutos eu consigo pensar diferente, já trago a dor de uma outra forma. Então, criar isso. Na clínica, a gente tem a questão, por exemplo, a recepção. A gente trabalha muito isso lá na clínica, que quem está na recepção tem que falar um bom dia, uma boa tarde, tem que ter um cafezinho. A gente já sabe o gosto dos pacientes, a gente coloca até o canal. Se é criança, a gente põe num desenho. Se é uma senhora, a gente põe num programa de casa. A gente faz questão de conhecer cada situação para o paciente já chegar na clínica, na sala, percebendo o ambiente e a gente vai reforçando. Quando é em casa, agora a gente está tendo que trabalhar tudo isso. Né? Eu não sei vocês, mas eu falei para a Rê outro dia, eu tenho vários pacientes que fazem sessão no carro. Porque no começo da pandemia era feita em casa, mas não tinha a questão de acústica, não tinha a questão de se sentir bem. Então vamos pro carro, vamos pro parque. Muitos pacientes eu tenho que fazem a sessão não pela câmera, mas pelo telefone, porque não tem uma internet boa. E aí fica travando, e aí fica uma sessão horrível, né? A pessoa tá chorando e a internet travando, né? Ninguém merece. Então a gente Verdade. vai encontrando, quando eu faço por telefone, eu sempre falo, onde você tá agora? Como que você está sentado? Que lugar da casa você está? E não simplesmente atendo, né? Faço por telefone e vou falando. Eu tenho uma paciente que ela faz toda a sessão agora caminhando. Ela mora dentro de um condomínio que tem um parque com um pato, com não sei o que, acho que deve, né? Super bonito, de vez em quando ela manda umas fotos. E ela nunca tinha curtido esse espaço. Com a terapia online, ela começou, a gente trabalhou essa questão que é o que a Rê vai entrar agora, né? De caminhar. A gente foi trabalhando bastante isso e aí ela foi perceber. Aí a gente tá no meio da sessão. Outro dia um ganso correu atrás dela, no meio da sessão. Foi tão engraçado. E aí ela tava nesse dia, ela não tava muito bem. Mas depois que o ganso correu atrás dela, ela falou: Lu, hoje eu tô dando valor para isso, né? Um ganso correr atrás de mim. E se eu não me permitisse caminhar, olhar, eu não ia permitir, nem sabia que tinha ganso no meu condomínio. Então, tudo É isso tem a mesmo. ver, né? E o caminhar com mindfulness é isso, é você prestar atenção ao que está em torno, mas também na sua caminhada. Às vezes a gente faz uma caminhada, né? E não olha uma flor, uma árvore, uma casa bonita, ou até coisas feias, né? Que vai ter ali no caminho. Eu E isso escuto, eu atrapalha escuto o demais. Thor chorando.
Espera só um pouquinho, deixa eu fechar a janela aqui para ele estar vendo um uau-uau. É o filho da Regiane. Esses filhos. Ai, os amigos vão passear e ele se empolga que vem dos amigos passeando, né, gente? Mindfulness, ele fica focado na rua. Então, o caminhar consciente é importante também, tá? Movimentos, né? Quando a gente coloca aqui movimentos, uma das primeiras coisas que eu lembro, assim, que trabalha muita atenção plena é Tai Chi Chuan. Alguém aí já fez uma aula de Tai Chi Chuan? Que é mais atenção plena do que esses movimentos que eles fazem. É geralmente um senhorzinho de terceira idade que faz. A A gente Heloísa tem é um lugar novinha. grande. Eu fazia, né? Então, não vou falar não que é só, mas é que a gente vê muito. Aqui em Guarulhos a gente tem o Bosque Maia e lá tem aula de Tai Chi. Agora na pandemia, né, cortaram, mas era muito legal porque você chegava lá no bosque 7 horas da manhã, 6 horas da manhã era a primeira turma. Tinha a turma 6 e às 7 horas da manhã, chegava às 7. E aí você via assim, todo mundo de branco, fazendo seus movimentos, todos em atenção plena. Do lado, um monte de gente correndo, fazendo funcional, e eles lá, no movimento. Então, como é legal quando a gente faz uma atividade física com movimento, tendo atenção plena. Né? Até na musculação a gente pode fazer com atenção plena. Então, é bem legal e é importante a gente incentivar isso. Também tem práticas com sons, pensamentos e emoções, né? Então, a gente também pode desenvolver, colocando música. Hoje a gente sabe que tem músicas que baixam até batimento cardíaco, né? A música terapia está aí para ajudar a gente também com mais de filmes. Pensamentos, a gente pode pensar aqui na parte cognitiva mesmo, né? Onde a gente trabalha ali com os nossos pacientinhos as distorções cognitivas e as emoções. Na aceitação e compromisso, como eu falei semana passada, a gente, quando vê um paciente se emocionar, a gente não vai fugir daquela emoção. A gente vai pedir para ele falar: o que você está sentindo agora? Eu vi que você está chorando. Por que você está chorando? E aí entrar com atenção plena nesse momento também é legal. Tudo bem sentir, tudo bem ter emoção, é importante, né? A prática dos pensamentos, então a gente tem aí mantras, né? Tem muito mais filmes com alguns mantras, então ficar repetindo algumas frases positivas, tem uma técnica, eu acho que é Ho'oponopono. Alguém já ouviu falar aqui? Eu me amo, eu sinto muito, eu me perdoo, eu sou grata. E a pessoa faz com a frase. Então, tem alguns adeptos aí que gostam e vão até melhorando ele. E Né? a gente pode adaptar isso conforme a crença do paciente, Sim, né? Então, se eu sim, tiver um paciente que tem uma vertente cristã, então você quer fazer uma oração, você quer colocar isso. um texto bíblico, você quer colocar uma parte do espiritismo. E aí a gente sempre, por isso que é importante a gente entender a questão religiosa do paciente já na anamnese, né? Porque a gente vai trabalhar conforme o que ele falar. Inclusive, se ele falar assim, eu sou ateu, então eu não vou ficar propondo para ele, se ele é ateu, então, lê a Bíblia, sabe? Dá um livro que tem. Não Por posso isso que é fazer isso. importante olhar a anamnese antes de propor certas coisas para os nossos clientes. E por isso que eu falei lá no começo, seu paciente está preparado para Mindfulness? Se ele não tiver, você não vai entrar, vai ter que esperar o momento certo. Mas se ele tiver, a gente vai introduzir sim, tá? E a prática de compaixão e autocompaixão, né? Não só compaixão, como autocompaixão, ela é muito mais filmes, né? Eu ser gentil, eu não ser tão crítico, eu não julgar e não me julgar, isso vai desenvolver mais filmes.
tá? Porque é um treino, que o tempo inteiro a gente se julga, né? O tempo inteiro a gente tá ali com o nosso chicotinho imaginário. E que tal seria não fazer mais isso? Não seria mais compassivo? Não seria mais gentil? Não seria melhor, mais leve? Né? E aí você treina Mindfulness com compaixão. Aliás, tem um livro, né? Mindfulness e autocompaixão, Mindfulness e compaixão. A gente sabe que tem bastante estudo nessas áreas. E aqui o livro eu coloquei lá no grupo, depois manda para a Heloísa, que é indicado, que tem muitas técnicas, tá, gente? Que é Como Domar um Elefante, 53 maneiras de acalmar a mente e aproveitar a vida. Então, eu indico esse livro, eu coloquei lá no grupo para vocês, que é bem legal, tá? Tem várias técnicas. Eu coloquei algumas aqui, outras de outros livros, de outros autores, mas vale a pena dar uma olhadinha, ele é bem prático, tá? Atitudes mindfulness. Isso tem muito a ver com o mindfulness funcional, que é o não julgar, ter paciência, a mente de principiante. Então, a gente fala assim, como se fosse a primeira vez, né? Sem julgamento, sem rótulos, principalmente no atendimento. A gente tem que ter muito isso, porque tem alguns casos que a gente fala, já veio, olha lá, de novo. E às vezes a gente é tão expressivo, né, que o paciente até percebe, fala, ixi, tá, acho que não tá com muita paciência para minha história de novo, porque a gente sabe que tem aquele paciente que fica na fusão cognitiva e que fica o tempo inteiro no emaranhado e que não sai daquilo e fala 1000 vezes a mesma coisa, e a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? A confiança em si mesmo e na sua própria autoridade, tá? Isso é uma prática. O não lutar, que aí a gente vai para aceitação, né? A gente não vai ser bom em tudo, a gente vai ter problema e a gente precisa aprender a aceitar. Isso comprometer, lógico, em melhorar, tá? A aceitação, que vem junto aí com o não lutar, né? E o soltar. Aqui eu coloquei a metáfora do macaco e o coco. Vocês conhecem essa metáfora? A aceitação e compromisso trabalha muito metáforas, até para a gente fazer o paciente pensar, tá? A metáfora do macaco e o coco numa selva, os adestradores queriam pegar alguns macacos, mas eles eram difíceis de serem pegos na selva. Então, o que eles faziam? Eles colocavam uma grade e coco desse lado. E o macaco vinha e enfiava a mão e pegava o coco. A hora que ele enfia a mão e pega o coco e puxa, a mão não passa na grade, porque a mão só passa assim. E a hora que ele faz isso, ele não solta o coco de jeito nenhum, porque ele quer o coco, os adestradores conseguiam vir e pegar o macaco. Então, soltar. Às vezes a gente precisa soltar uma coisa para a gente evoluir. Né? Às vezes é um relacionamento, às vezes é um trabalho, às vezes coisas mais simples até, né? Mudar hábitos. Então, a gente precisa soltar algumas coisas para entrar em atenção plena. Às vezes eu preciso soltar aquele pensamento repetitivo para entrar em atenção plena. E soltar um treino. Então, eu gosto muito dessa metáfora do macaco e o coco, exatamente por causa disso. Porque se ele não soltar o coco, ele fica preso. Né? E quantos de nós, às vezes, acontece isso? Por não soltar uma coisa, ficamos presos naquilo. E aquilo nos perturba mentalmente, né? Além dessas 7 técnicas aí, né? Não causar danos, ser generoso, desenvolver a gratidão, ser tolerante, desenvolver perdão, a bondade, a compaixão, a alegria empática, o rir junto, né? E a equanimidade, tá? Então, eu ser igual, eu ser parceiro. Agora eu vou falar um pouquinho, né, de pensamentos de mindfulness vezes TCC, tá? Quais são esses fatos, o que são de fatos, né?
Então, a TCC ela é uma reestruturação cognitiva, gente. É isso que a gente faz na TCC, na terapia cognitiva comportamental. A gente muda pensamento, tá? O tempo inteiro a gente faz RPD, debate socrático, RPD, debate socrático, né? Para o quê? Para uma reestruturação de pensamento. E mindfulness. Nós observamos os nossos pensamentos como fluxos mentais. Construção de uma nova relação com pensamento e emoção. Então, a gente aceita aquele pensamento. Por isso que ela é tão usada nas terapias de terceira geração. A gente não muda o pensamento, a gente aceita o pensamento. Ah, eu tenho um pensamento ansioso. Tá, então aceite, acolha, seja compassiva com o seu pensamento. Tudo bem, todo mundo é um pouco ansioso aqui nesse grupo, não é? Todos temos ansiedade. Eu falo que a ansiedade ela tem duas vertentes, a do bem e a do mal. Ah, eu estou ansioso para fazer uma viagem. Nossa, que ansiedade boa! E a do mal? Aquela Cara do que Rafael, o Rafael faz cara de monge até. ele prefere nem comunicar-se. Mas a do mal é aquela que faz eu sofrer, né? Então a ansiedade ela não é de todo mal, tá? E aí, o Rafa, né, foi o que sugeriu essa aula de hoje, e eu fui atrás para entender o Mindfulness de 8 semanas. Existe um livro só disso, tá, Rafa? Procurei, não achei, em PDF, mas eu tô bem propensa a comprar, porque eu acho ele bem interessante. Ele tem umas técnicas bem legal, e como a gente vai usar muito isso daqui para frente, eu acho que é legal, às vezes, fazer uns investimentos nos físicos mesmo, né? E aqui tem as 8 semanas, eu dei um exemplo de cada, mas tem muito mais, tá, gente? Nas 8 semanas. E a primeira semana é a primeira semana do piloto automático. E é por isso que eu pedi aí para vocês a fruta, porque eu vou fazer com vocês como sair do piloto automático. Como vocês podem, então, pensar de forma mindfulness, ter atenção plena. Porque a primeira coisa, o primeiro exercício ali das 8 semanas para mindfulness, para ter atenção plena, é você sair do piloto automático. Então, agora eu vou descompartilhar e a gente vai fazer a técnica, tudo bem? Todos estão aí com suas frutinhas? É maçã, Lu? Ah, que maçã pequena. É maçã da Mônica. Aqui esse pacote da maçã da Mônica. Maçã da Mônica é pequenininha, né? Pequenininha. Então A vamos Lu também lá. é maçã. Peguem sua fruta ou o que vocês tiverem aí que dê para vocês segurarem. Então eu vou pedir agora para você pegar e segurar. Ai, Aline, você tá de brincadeira, né? Mas tudo bem. Tem Água? água aí dentro? Ah, então beleza. Tá. Cara de pau. Grace, E a do você chegou Rafa, um o que que pouquinho é? depois. Grace, você viu aí que eu pedi para trazer uma fruta para a aula hoje? Eu vi sim, mas como eu estava atendendo, eu tô sem fruta. Ah, não tem problema. Pega o copo de água igual a Aline. Tá bom. Finge que tá fazendo exercício. Então agora eu vou pedir para vocês sentirem essa fruta, segurando. Cadê a fruta do Rafa? Olha, Ui, até fechou a câmera. ele até fechou a câmera, cara de pau. Deixa ele que eu vou preparar um exercício bem legal para semana que vem. Então, quem tá Heloísa, com a qual que é da maçã, Heloísa? sinta a maçã, a textura. Quem Ah, tá com a banana, uma laranja? sinta essa banana, tá? O copo, sinta, Aline, sinta ele, né? Se Grace, se você tiver com um copo também, uma garrafinha, sinta. Rafa, o que você tem aí? Vai pegar na hora, qualquer coisa. Uma mata-fome.
O que mata a fome? Vocês não conhecem, não. Talvez aí é uma variação da broa. Então eu quero ver. É um pãozinho? Mas já tá comida. Tá quieto, viu? Rafa tira todo mundo da concentração. Pode. Agora eu vou pedir para vocês olharem essa fruta, esse copo. Imagina, Rafa, essa broa aí na sua frente, né? Esse pão, esse mata-fome que você já comeu. Então, olhe, veja a cor, veja o formato. Preste atenção exclusivamente nessa fruta, nesse copo que está aí na frente de vocês. Perceba cada detalhe. Se é banana, às vezes ela está mais madura, se ela já está mais passadinha, como que ela está mais verde, como que ela está, maçã. Sinta, né? Olhe para ela, perceba. Vocês viram, vocês olharam, vocês seguraram, vocês perceberam. Agora eu quero que vocês sintam o cheiro. Tá com cheiro agradável? Tá com cheiro bom? Espero que seu copo esteja com cheiro bom. Senão você não vai tomar mais nele. Cheiro de água. Deixa eu ver. Cheiro de água. Né? Agora vocês vão colocar na boca. Ainda não vai morder, só colocar. Nossa, a laranja com casca. Não vai rolar. Você dançou, hein? Coloque na boca, sinta, né? Assim, a banana, ela é mais molinha, a maçã é um pouco mais dura. A laranja, sem a casca, ela é mais molinha também, tá? O canudinho deve ser duro. Então, vocês vão sentir aí no paladar mesmo, né? Como que é isso? É duro, é mole, é líquido, é duro, né? Ai, líquido, gasoso, né? Gasoso não rola. Como que é isso daí? E agora vocês vão morder, tá? E vocês, ao morder, vão mastigar. Como que é o mastigar? Não, não vai. Com casca não, por favor. Aline, coloca água na boca e não engole, tá? Angélica, já comeu antes? Mastiga, não engole. Eu não quero ninguém engolindo não era ainda. pra engolir? Lógico que não. Presta atenção. Cadê a atenção plena, mulher? Ela fica prestando atenção nos outros. Ia prestar atenção na vida dos outros. A Aline tá com a água e a gente fazendo ela rir. E agora vocês podem engolir. Mastigaram, mastigaram, engole. Muito bem. O que vocês sentiram? Quais foram as percepções do corpo de vocês? Porque a gente usou os 5 sentidos nesse ato simples de pegar uma fruta, levar a fruta até a boca, morder, mastigar e engolir. Só que com atenção plena. É muito difícil, né? Porque a gente tem o hábito de simplesmente saciar ou um desejo ou uma necessidade. Normalmente o desejo, né? E o quanto é difícil não prestar atenção no outro, no que o outro tá fazendo e reparar em coisas que, né, você falando, eu nunca fiquei admirando a bundinha de uma maçã na vida. Aí, quantos buraquinhos tinha? Nunca tinha. Eu não lembro de ter feito isso. Então, enquanto nós no dia a dia. Porque comer uma fruta, tomar uma água é muito piloto automático, gente. A gente não presta atenção. O que a Luciene fez, ela entrou no Mindfulness funcional. Ela interagiu com todos vocês, ela riu com a Angélica escrevendo que já tinha mordido, com o Rafa, com a Heloísa que estava com uma laranja com casca. Isso é Mindfulness funcional, tá? Ela interagiu com todos vocês.
E foi até de propósito. Só que daí eu chamo ela para o Mindfulness tradicional, que é atenção plena. Vem para o foco, né? Para vocês até entender a diferença. Então, na primeira semana, o treino é saia do piloto automático. Coisas que vocês estão habituados a fazer no piloto automático, a gente vai trazer atenção plena. Vamos cortar o piloto automático. Dirigir, tomar banho, comer uma fruta. São exemplos para sair do piloto automático, tá? Eu vou compartilhar aqui de novo com vocês. E aí, a segunda semana, a gente entra com atenção plena na respiração. E a gente faz treinos de meditação da atenção plena na respiração, principalmente a diafragmática, tá? A gente conhece bastante, a gente fala bastante, né? Que, principalmente quem trabalha bastante com os casos de ansiedade. Na terceira semana, é a atenção plena do corpo em movimento. Então, a gente vai perceber todo o movimento de corpo e sentir. Nessa fase é bem legal, porque a gente sente aqui se o meu corpo está com alguma dor, se eu tô, por exemplo, se a roupa está me incomodando. Ai, a roupa é bonita, mas espeta, ela me aperta. Então, tudo isso é aqui nessa terceira semana que a gente vai treinar, tá? Com os nossos pacientinhos. E a mudança leva tempo, tá? Então, esse exercício a gente precisa fazer com o paciente, porque eles acham que é como estralar os dedos. É como tomar um remedinho para dor de cabeça e que passa em meia hora. Mindfulness, quando a gente fala de 8 semanas, é uma construção. Não adianta, porque a gente não muda do dia para a noite, não é? Vamos falar de mindfulness para emagrecimento. Quanta coisa precisa ser trabalhada com esse paciente? Não é? Não é só comer direito, não é só começar a fazer atividade física, mas é você ter continuidade nesse processo. E aí a chave do negócio para o emagrecimento. Porque fazer matrícula na academia é fácil, eu quero ver frequentar a academia. Quantos já fizeram o plano de 1 ano e só foram 1 mês? Ah, Heloísa, que bom ter você aqui, porque você está chacoalhando tanto cabeça. Que bom. Eu nem vou. Olá, o Rafa o Rafa é pior. Ele nem matrícula faz. Ele nem vai. E mesmo era para Esta ter academia. ido, né? Esta academia. Pelo menos é sincero. Prefiro andar. Gosto muito de andar, caminhar. Caminhar mesmo. Verdade. O Rafa caminha bastante. Começa a praticar mindfulness no caminhar. Você vai ver como vai ser diferente. Você vai sentir menos e vai ter mais ganho. Então, a quarta semana, controlar as reações. Que aí vem um dos exercícios, é a meditação andando, né? Quando a gente tem o controle disso, eu falo muito, que é muito legal também aqui, quando a pessoa faz musculação, ela fazer atenção plena fazendo um exercício de musculação. Vamos falar um simples, aquele de abaixar o braço e levantar. Eu sempre vejo na academia a pessoa fazendo assim. 10, pronto. Ai, que dor, deixa eu descansar. Gente, mindfulness. Sinta, veja os músculos. Se vocês fizerem esse movimento agora, vocês sentem quais são os músculos que são trabalhados. Se eu pedir para vocês ficarem com o braço esticado para frente, vocês vão sentir qual musculatura está segurando o braço esticado para frente. Façam mindfulness andando, no movimento, na atividade física, no meditar. Vocês vão ver que faz toda a diferença. E percebam as reações que vocês percebem. Dói, não dói? O que está sendo trabalhado? Tropicou? Ah, esse tênis está me machucando. Nossa, está me dando dor de cabeça. Ai, que calor. Ixi, a bochecha começou a ficar quente, está coçando tudo.
Tem muita gente que sente isso ao caminhar. Então, quais são as reações quando vocês começam a controlar tudo isso? Tá? Quinta semana. Deixar que as coisas sejam como são. Aqui a gente trabalha muito a aceitação. Mindfulness tem aceitação, né? Meditar o que é difícil. Então, vamos falar no caso de ansiedade. Fazer meditação em cima da ansiedade dessa pessoa. E trazer, né, para aquele momento, todas as coisas que acontecem quando ele tem uma crise. Então, sinta essa respiração ofegante, seu estômago embrulhando, suas insônias. Por que é difícil a possibilidade de não dormir? Por que você fica tão angustiado, né, ao ter um estômago embrulhado? Então, meditar em cima do que é difícil vai ser importante. Tá? Ô Lu, eu tô vendo que tem aqui mensagem, mas eu não consigo abrir no bate-papo. Depois você dá uma olhadinha? Não sei se é uma pergunta. Tá bom, já vi. A sexta semana, reconhecer os pensamentos e as emoções com os eventos mentais. Pura TCC, né? Mas com atenção plena. Então, relacionar-se atentamente com os pensamentos. Aqui, gente, RPD, com compaixão, com atenção plena. Flecha descendente cabe bem aqui, porque você vai até chegar no realmente. Por quê? Por quê? Por quê? Né? Então a gente vai até chegar à razão, às crenças intermediárias daquela pessoa, e aí a gente consegue ajudar aquela pessoa, tá? Então nessa semana a gente trabalha muito isso. Sétima semana, cuidar bem de si mesmo. Aqui é a semana da compaixão, né? Da autocompaixão, atenção plena e compaixão, onde a gente vai ser mais gentil com a gente mesmo, baixar os julgamentos, baixar as críticas, sair do criticismo, sair da vergonha. Vamos trabalhar muito isso com os nossos pacientes. Eu nem falo porque eu tenho vergonha de falar o que eu estou pensando. Aqui você não precisa ter vergonha. Eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te acolher. A empatia é muito trabalhada nessa semana, tá? E a oitava semana, viver atentamente. E um dos exercícios que a gente fala é permanecer atento no seu trabalho. Então a gente coloca na última semana isso, porque a gente já vai trabalhar fora do setting ali do consultório mesmo. Vamos trabalhar o relacionamento em casa, vamos trabalhar o relacionamento no trabalho, vamos num barzinho com os colegas, aonde aquela pessoa está. Mas para ela se relacionar com atenção plena. Então, ela trabalha com tabelas de Excel e sempre tem retrabalho. Opa, calma aí. Vamos trazer atenção plena para o seu trabalho? Vamos ficar mais atento? Vamos desenvolver mais consciência? Vamos, né, trabalhar sem julgamento? Errar vai errar, mas quando a gente tem atenção plena, gente, o retrabalho é bem menor. E na última semana a gente foca bastante nisso. Dúvidas até aqui? Então vamos continuar. Aqui eu coloco algumas atividades de atenção plena, algumas técnicas de atenção plena. Eu vou mandar para vocês, tá? Então, essa aqui, a pedra do aqui e agora. Encontre uma pedra pequena que você acha especialmente atraente. Então, experimente o seguinte exercício. Comece examinando cuidadosamente sua pedra. Observe as cores, os ângulos, como que é o formato dessa pedra, que é exatamente o que a gente fez com a fruta, tá? Só que uma pedrinha que você encontrou, de repente, numa caminhada. Agora explore a pedra no tato, se ela é lisa, se ela é áspera, e vai aos detalhes. Tá? É exatamente o que a gente fez com a fruta. Daí tem a reflexão aqui para vocês,
O que vocês percebem com isso, tá? Tem uma outra aqui, que é Mindfulness na vida diária, para vocês. Também tem uma reflexão. Aqui eu coloquei para vocês porque eu acho espetacular esse exercício, que é o exercício Como eu causo sofrimento desnecessário. E aí tem algumas perguntas para responder, é bem legal. Gente, eu sempre falo, aplique primeiro em você, para depois aplicar no seu paciente, tá? Uma das perguntas, como você sabe que está resistindo a esse sofrimento? Há algum desconforto no corpo ou na mente? Consegue descrevê-lo? Então, esse aqui, ele é muito legal. Como eu falei, tem um estudo só para falar de sofrimento e dor. Coloquei uma imagem aqui, que é o sofrimento primário, sensações desagradáveis, básicas, que acontece com a pessoa. Um exemplo, ansiedade. Qual a resistência? Muitas vezes o paciente não faz o RPD, ele não faz respiração diafragmática, ele não faz debate socrático, é uma resistência, tá? Ele não quer fazer atividade física, não quer tomar medicação, em alguns casos, que a gente vai trabalhar. O sofrimento secundário, reações mentais, emocionais e físicas. Então, às vezes, o paciente tem uma indigestão, sempre que ele tem uma crise de ansiedade, ele tem uma diarreia, tem que sair correndo para o banheiro, né? Ao se livrar e ao oprimir, o que pode acontecer, né? Também tem aqui para vocês. Eu acho bem legal. E esse exercício que eu coloquei aqui ajuda demais, né? O nosso pacientinho. A técnica de escute os sons também está aqui para vocês, que é legal, com sons, é muito legal. E a gente precisa perceber o que é atrativo para o nosso cliente, tá? Eu, por exemplo, não gosto de barulho de chuva. Então, não me faça meditar com barulho de água, de chuva, de cachoeira. Eu vou ficar irritada. E a gente tem que ter essa percepção com o nosso cliente. Tem cliente que não gosta de barulho de passarinho, né? Não gosta de barulho de sino. Então, perceba o que é mais atrativo, o que ele gosta. E aí a gente faz também a escuta, os sons, tá? Essa escuta para os sons. Aqui tem a referência bibliográfica que eu usei. Esse material aí dá para a gente... Só tem um aqui que não tem como mandar para vocês, porque eu não tenho PDF, mas os demais aí a gente vê capítulos no grupo também. Tudo bem? Vou parar de gravar agora, vou descompartilhar aqui com vocês.